Ela tá chorando. Maria. Sabe sim. Maria nem cantar, Maria nem orar, Maria ora, Maria nem cantar, nem canta, faz nada. Aleluia. Deus, Ele fala através dos louvores, fala através da palavra. Ele está falando aqui na noite desse dia. Lê a palavra agora. Deixa eu ver, vai dar o quê? Vai dar 8 horas, né? É? Pode já. Vamos ler a palavra nessa noite. Vou botar o fundo musical bem baixinho, hein? Um papo na palavra. Esse. Maribondo. Tá, pegando maribondo logo, vem botar. Ei, não. Lucas 17. Lucas 17. Oh, glória. Deixa eu só aparecer aqui que eu vou botar um louvor aqui, um fundo musical. Lucas 17, o verso 11, que diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Vendo Jesus, levantaram a voz, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram sãos. Vou baixando, tô baixando. Aqui, amadas irmãs, irmão, você que está ouvindo essa palavra dessa noite, era 10 homens leprosos, souberam que Jesus iria passar por aquele lugar, por aquela aldeia, por aquela cidade, e uma grande multidão acompanhava Jesus. Era curado, cego via, coxo, aleijado andava. E aqueles homens viram Jesus passar de longe, porque temeram não chegar perto de Jesus. Temeram para chegar perto de Jesus, porque a Bíblia fala: se alguém chegasse, o leproso chegasse perto de algum são que não era leproso, era apedrejado, era expulso da cidade. Por isso que aquele leproso andava em grupo, porque eles eram apedrejados pelo aquele que não tinha lepra, pelo são daquela época. Se alguém via algum leproso, pegava a pedra e atirava, para não pegar a lepra daquele leproso. Mas aquele leproso precisava ter encontro com Jesus. Às vezes também a gente se encontra leproso. Eu não sei que lepra é essa, se é espiritual ou se é carnal, mas a gente sempre temos uma lepra na nossa vida, e precisamos que Jesus venha curar a nossa lepra. Precisamos que Jesus venha nos curar, nos libertar, nos transformar, mudar a nossa vida. Lária manda gabaceria. Aleluia. E aquele leproso sabia que Jesus podia curar, pelos testemunhos que eles ouviam de Jesus, que Jesus curava cego, que Jesus curava aleijado, Jesus curou cego Bartimeu, Jesus curou o aleijado do tanque. Tudo isso foi testemunho para aqueles 10 leprosos, e até Jesus pedir perdão a Jesus pelos pecados que eles cometeram, pedir perdão pela iniquidade que eles tinham carregado durante esses anos todos. E ali Jesus, olha aqueles leprosos clamaram a Jesus, dizendo: Senhor,
tem misericórdia de nós. Somos leprosos, queremos ficação, queremos nossa cura. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus não mandou aqueles homens ir embora por eles ser leprosos. Jesus disse: ide e mostrai ao sacerdote. Vocês se vão ao sacerdote. Ao sacerdote mostra que vocês estão curados. Aquele leproso ouviu essa palavra de Jesus de cura. Receberam até, olharam para a pele dele e disseram: mas a gente ainda continua leprosos. Ele nos mandou ir ao templo para que nós vamos dar testemunho que ele nos curou, mas a gente ainda está leprosos. Eles duvidaram de primeira, mas eles botaram no seu coração: vamos a caminho, porque ele falou aqui, mas no caminho quem sabe a gente vai ser curado. E não houve, não foi de outra forma, de outra maneira. Quando aquele leproso chegar no meio do caminho, a lepra sumiu da sua pele, ficaram são novamente. Lemandaram a basura e anda lá baixéria. Ficaram são. Pela fé, sem fé é impossível ao homem, a mulher, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Deus é galardão a todo aquele que o busca. Aquele leproso tinha Jesus, tinha Deus como seu galardoador. Ele disse: nós estamos te buscando, Senhor, nos cura, tu és nosso galardoador, nos liberta. Estamos sofrendo, mas o sofrimento chega na vida do ser humano quando Jesus entra na vida do ser humano e muda a vida dele e muda a vida dela. Aleluia, glória a Deus, eu creio. Teu sofrimento vai acabar, sabe quando? Quando você botar no seu coração e disser: Senhor, eu quero entregar minha vida, eu quero entregar meus caminhos, eu quero entregar minha alma para ti. Me cura, me liberta, me transforma. Eu não sei qual o vício, se é de bebida, se é de droga, se é de cigarro, mas Jesus cura, Jesus liberta. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes mesmo. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Por isso, pecadores, nessa noite, arrependa-se, confesse a Jesus, busque a Jesus, pois Ele está voltando, para que Ele voltando não vos pegue de surpresa. Glória a Deus, é verdade. Laramandagabarabassúria. Aleluia, glória a Deus. Porque você, querendo ou não, acreditando ou não, Jesus vai vir, está perto. E a Bíblia fala em Mateus, Jesus diz, com a sua própria boca: e ouvirei ruído de guerras, maremotos, terremotos, enchentes. Mas ainda não é o fim. Se é o princípio das dores, então esse mundo está vivendo o princípio das dores. Não é o fim ainda, é o começo da tribulação, é o começo das dores. A terra vai ficar pior, vai ter guerra, vai ter matança, vai ter enchente. É cumprimento da palavra, se a palavra diz. A palavra foi escrita há mais de 20 mil anos atrás. Há mais de 2.000 anos atrás. Há muito tempo foi escrita essa palavra, para que nós venhamos confiar nela, obedecer ela, viver na palavra, nessa palavra que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. A palavra cura e a palavra liberta. Tiago 1:20 fala que
porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Recebei-vos a palavra enxertada em vós, a qual vela para salvar a vossa alma. Então é a palavra que vela para salvar a nossa alma. É a palavra que salva, porque a palavra é a boca de Deus falando na terra. Esse livro fechado é apenas um livro, mas quando a gente abre esse livro, é a boca de Deus. É a boca de Deus falando. Aleluia. Voltando para Lucas 17:11, para os 10 leprosos, quando eles chegaram no meio do caminho, amados irmãos e irmãs, ficaram sãos. A lepra tinha desaparecido da sua pele, do seu corpo. Sabe o que aconteceu ali? Apenas um voltou. Aleluia. 10 leprosos foram curados, mas só um leproso voltou para agradecer ao Senhor. Glória! Eu creio, Jesus. Aleluia, Jesus. E aquele leproso voltou glorificando a Deus e caiu aos pés de Jesus com o rosto na terra, glorificando e louvando e adorando e dizendo a Jesus: Tu és meu Salvador. A partir de hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir de hoje eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos. Eu vou te servir, Senhor. O Senhor me curou. O Senhor é realmente o que eu vi. Dizer que o Senhor fazia milagres. E eu sou a prova viva que o Senhor faz milagre. Por isso eu estou aqui de joelho nos teus pés. Aí Jesus disse a ele: Homem, não foram, são os 10. Onde estão os outros 9? Aí ele disse a Jesus: Ninguém voltou, Senhor, senão eu. Disse aos discípulos: Só voltou, Senhor, este samaritano. Disse Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. A tua fé te curou. Foi a tua fé. É pela fé. Sem fé a gente não vai agradar a Deus. E ali, amados, não seja, aliás, não sejamos como aqueles 9 leprosos que foram atrás da bênção, mas não quiseram o abençoador, não quiseram o dono da cura, não quiseram o dono da libertação, não quiseram o dono daquele que faz milagre. Glória a Jesus. Não quiseram aquele que faz milagre, quiseram só a bênção. Hoje é assim. Muitos querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Não querem Jesus, rejeitam Jesus, cuspem em Jesus, como na crucificação. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, bateram na sua face, deram soco nele, pegaram a coroa de espinho, puseram sobre a sua cabeça e pegaram a cana, e com a cana apertaram o espinho, a coroa de espinho na sua cabeça, para que o espinho gravasse na sua testa. Ele sofreu por mim e por ti. Não foi pouca coisa o sofrimento de Jesus por nós.
Pois nós estamos aqui e pois você está ouvindo essa palavra, porque eu estou anteriormente ele sofreu. Anteriormente ele morreu por ti. Ele morreu por nós, pecadores. Nós não somos dignos de perdão, mas ele nos perdoou, porque ele nos ama. Ele quer uma alma no céu. E a Bíblia fala em Lucas 15: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Isso quer dizer que uma alma tem valor para ele. Ele não quer perder uma alma. Aí você diz, mas Jesus só quer uma alma. Claro que não, tem muitas almas no céu. Tem milhares de almas no céu. Mas também tem milhares no inferno, que não quiseram a Jesus, que não aceitaram a Jesus, que não confessaram a Jesus, que blasfemavam do nome de Jesus, que gigavam o nome de Jesus, que cuspia em cima do nome de Jesus. Nessa noite, escute essa palavra, guarde ela no seu coração, porque ela vela para salvar a tua alma. Porque Jesus vem. Hebreus 9:27 diz: portanto, está ordenado o homem, a mulher morrer uma só vez, vem depois o juízo. Depois segue o juízo. E o juízo de Deus é sem piedade, é sem misericórdia. Ele está tendo misericórdia agora de mim e de ti, dos teus pecados, dos meus pecados. Mas quando ele voltar e julgar a terra, ele não vai ter misericórdia dos teus pecados. Ele vai te lançar ou no lago de fogo e enxofre, ou ele vai te levar ao céu. Se você é servo, se você confessou a ele como Senhor, como Salvador, você vai ser salvo. Você vai ser salva. Mas para isso acontecer, você tem que confessar a ele. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa os seus pecados, deixa e alcança a misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Se você confessar os seus pecados, você vai alcançar a misericórdia da parte do Senhor. Santo Evangelho segundo João 14, Jesus dizia: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Você quer ir para a glória com Jeová, ou você quer ir para o inferno com o diabo? Porque o diabo quer tirar a tua salvação. O diabo quer te levar ao inferno através do pecado. Porque a Bíblia diz, dizia o apóstolo Paulo, Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação. Sem ela, sem a santificação, o homem, a mulher não vai ver a Deus. É pela santificação que o homem vai ver a Deus. É pela santificação que a mulher vai ver a Deus. Porque nós não somos santos, somos pecadores. Mas Jesus quer que a gente seja santo. Santidade quer dizer viver na palavra, andar na palavra, obedecer a palavra, estar na palavra, ler a palavra.
obedecer a palavra. Glória a Jesus. Mesmo assim. Porque para onde eu vou, não poderei vós ir agora, mas vós depois, vós irá. Saí do Pai, vem ao mundo, outra vez, deixa o mundo e volto para o Pai. Ele veio do Pai para nos salvar, para nos tirar da condenação, do pecado que nos condenava, que nos levava ao inferno. Mas Jesus teve piedade de nós. Esse Deus é maravilhoso, benigno. E a Bíblia fala que Jesus tem piedade até dos maus, dos pecadores. Porque Jesus não quer que os pecadores vá para o inferno. Jesus quer que os pecadores se arrependam. Deixa a feitiçaria, deixa a idolatria, para de servir a Aparecida, para de servir a Maria, para de servir a Padre Cícero. E confesse a Jesus como único, suficiente Salvador da sua alma. Porque é Jesus, viu? Glória a Jesus. Maria, pela serva de Deus, ela foi escolhida para dar luz a Jesus. Ela foi o canal para que através dela viesse o Filho de Deus para ser salvador da humanidade. Se ela fosse filho de homem, ela teria nascido, Jesus teria nascido do sêmen de José, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus não foi gerado por homem, não foi gerado carnalmente, através de relação de José com Maria. Jesus foi nascido pelo Espírito Santo, por isso ele é filho de Deus, não é considerado filho de Maria, é considerado filho de Maria pelos católicos, mas para Deus não. Maria é só serva de Jesus, filha de Jesus, como nós somos filhos de Jesus e filhos de Deus, porque Deus, Jesus, está acima de tudo e de todos. João 5,24, e Jesus dizia: na verdade vos digo, se alguém ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, terá a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Só de ouvir essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse: se alguém ouvir essa palavra e não crer dela, eu não a julgarei. Já tem outro que vai julgar, Moisés. Ele que vai julgar vós. Arrependei-vos, convertei-vos. Esse é o verdadeiro evangelho de antigamente, de hoje novamente, continua sendo e vai ser. Arrependei-vos, não é chave de cal, receba a revelação, receba a desviação. É mentira do diabo. É a palavra de Deus que é a revelação. É a palavra de Deus que é a revelação verdadeira. Não é homem, mulheres, não está mentindo, dizendo que está revelando, mas não está revelando nada. É coisa carnal, é coisa da carne, para agradar muitos, para atrair muito para a igreja, mas não está vivendo a palavra que é a revelação, é a palavra que é. Aleluia, Jesus. Glória. Não é o homem nem a mulher, é a palavra de Deus, amado. Glória a Deus. Muitos estão se apegando com homens e com mulheres na terra, estão confiando mais nos homens, estão confiando mais nas mulheres, mas não querem confiar no Senhor. Querem adorar homens, querem adorar mulheres, só porque tem um dozinho na igreja, quer ser adorada.
E muito adora eles, adora ela. Mas os dois não salvam. Quem salva é a santificação. É viver santificação, obedecendo a lei de Jesus, obedecendo os mandamentos de Jesus de Nazaré. Que você venha confessar a Ele, porque Jesus sempre dá uma oportunidade. Cada dia Ele está dando uma oportunidade a essa nação, aos pecadores que venham se arrepender-se e venham confessar a Ele como Senhor e Salvador. Porque no céu só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia fala. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da expiação, que fala maior do que o sangue de Abel. Não é a Maria que metia pecado. Maria não tem poder de meter pecado. Quem metia pecado é Jesus. Ele é o mediador de uma nova aliança, e o sangue da expiação, que fala maior do que o sangue de Abel. É Jesus. Você crê em quem? Você crê em Maria ou crê em Jesus? Você serve a Maria ou serve a Jesus? Você serve a Padre Cícero ou serve a Jesus? Você adora a Padre Cícero ou adora a Jesus? Mas a geração não adora Jesus. É pouco que adora. É pouco que quer ler essa palavra e vivê-la. Porque o Evangelho de Jesus é difícil. Não é fácil viver o Evangelho. É lutas, guerras espirituais. Mas nós temos a certeza do Deus que a gente serve, e que a gente vai servir Ele no céu. Lucas 13, 23. Aí veio um jovem a Jesus e perguntou-lhe e disse-lhe: Senhor, ó Senhor, são poucos os que se salvam? São poucos os que vai entrar no céu? Aí Jesus disse a ele: homem, porfiai-vos por entrar pela porta estreita, porque muito procurarão a porta estreita e não vão encontrá-la. Porque quando o Senhor da casa se levantar à noite e fechar a porta, e vós há de bater de fora, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, que queremos entrar, Ele há de dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí vós há de dizer: mas temos comido e bebido na tua presença. O Senhor tem nos ensinado nas praças e nas ruas. Como assim só não nos conhece, Pai? Aí Jesus há de dizer novamente: Abraão, Moisés, os profetas vieram antes de mim. João Batista veio antes de mim, preparou o caminho para mim, dizendo: arrependei-vos, raça de víboras, saia da condenação do inferno, deixe de idolatria, deixe de pecado, deixe de adultério, fique com a sua esposa, não traia ela. E mulher, fique com seu marido, não traia ele. Não traia, porque você pode adulterar, pode se prostituir. Os que se prostituem, a Bíblia fala que ficam fora do reino de Deus.
Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22:15. Fala que os adúlteros, o que estão fazendo, contaminando, se prostituindo, não herdarão o reino de Deus. Tem que viver santificação para herdar a vida eterna. Glória a Deus. Lária bandará séria. Pois o evangelho não é fácil. Pois o outro entra na lei de Jesus, na lei evangélica, e na altura, uma semana, um mês, se desvia logo, porque não tem compromisso com a verdade, não querem viver a verdade, não querem obedecer à verdade. A verdade liberta e transforma e salva e leva o homem e a mulher ao céu. Mateus 7,13, Jesus dizia: porfiai-vos por entrar pela porta estreita, porque a porta estreita são poucos que entram por ela, mas o caminho largo leva muito à perdição. O caminho largo leva muito ao inferno, porque o caminho é largo, a porta é larga. Acontece tragédia, acontece matança, e muitos vão para o inferno sem salvação, porque é o caminho largo, mas o caminho estreito é a morte natural. O caminho estreito, você entra um por um atrás do outro. No caminho estreito não passa carro, no caminho estreito é a pé, é um atrás do outro. Mateus 5, Aleluia. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque serão filhos de Deus. Bem-aventurados vós, quando os homens vos injuriarem, vos perseguirem, dizer todo mal contra vós, exultai-vos nesse dia, porque é grande vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Se perseguiram eles, também perseguirão a nós. Se mataram eles, também matarão a nós. Aleluia, Jesus. O Jesus de Nazaré veio para os pobres. Glória a Jesus. Nosso Salvador veio para os pobres. Porque quando o jovem veio a Jesus, o jovem rico disse: ah, Jesus, bom Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu e disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um, que é Deus, sabe os mandamentos. Não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Diz aquele jovem: Senhor, tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Aí Jesus disse a ele: vai, falta uma coisa a tu, falta uma coisa para ti. Vai, vende tudo quanto tem e reparte com os pobres. Depois tu vem e segue-me. Mas ele não quis vender a sua riqueza Aleluia. e repartir com os pobres. Ele baixou a sua cabeça e retirou-se triste. E Jesus, vendo ele que tinha retirado triste, Jesus disse aos discípulos Glória a e Deus. os que com ele estavam: na verdade vos digo que quão difícil é herdar o reino de Deus. Os que têm riqueza, é mais fácil passar o camelo
pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Glória a Deus, aleluia. O rico não vai se salvar, é pouco rico. Quem quer repartir a sua riqueza, ajudar os pobres, ajudar alguém que está passando fome, necessidade. Por isso que Jesus veio para os pobres. Fazer um culto lá para ter que falar. Aí você pode ir. Agora no ministério, agora em novembro. Por isso, Jesus veio para os pobres. Mas você vai dizer, os ricos vão para o inferno, você é condenado por causa do dinheiro. Não, o rico não vai ser condenado por causa do dinheiro, mas porque está botando o seu coração na riqueza, está botando o seu coração no dinheiro. E é por impossível servir a dois senhores. Tira a mão do crente. Já tentado. Já é Satanás. E ali, amados, Jesus não veio para condenar. Jesus quer salvar rico e quer salvar pobre. Mas o rico não quer abandonar a riqueza. Não quer deixar a riqueza para servir a Jesus. Muitos pastores querem enriquecer, mas esses homens vão para o inferno. Querem enriquecer à custa das ovelhas. Se Jesus disse, aquele que vem após mim negue a si mesmo, deixe riqueza, deixe família e segue-me. Porque os homens querem juntar dinheiro, riqueza, porque não são salvos. Mas nós que deixa tudo, e o pouco que a gente tem, a gente reparte com os pobres. E abençoa os pobres, dá um alimento, dá uma roupa, dá um calçado. Esses são os verdadeiros salvos, que não tem seu coração na riqueza aqui na terra, mas reparte o pouco que tem com os pobres. Esses são os servos do Senhor. E Deus abençoe nessa noite. Vamos aplaudir a Jesus, né, irmão? Glória a Jesus. Amém, igreja? Então, irmão, está aí a palavra de Deus, né, para todo o povo. Para você que ouviu nesta noite, né, o servo de Deus trazendo a palavra, né, para a tua vida aí no nome de Jesus, amém? A gente agora vai orar, a gente vai agradecer e, olha, aproveita essa oportunidade que você está vendo, né, está ouvindo nesta noite, que é a palavra de Deus. Mesmo você que não chegou aqui, mas está aí dentro da tua casa. Até você de longe, que está nos ouvindo nesta noite. Aproveite essa oportunidade, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Você vai querer ouvir essa palavra e você não vai encontrar, né? Você vai querer dizer assim, eu vou à igreja. A Bíblia fala em Apocalipse que muitos correrão às igrejas e só vão encontrar uma minoria que vão estar chorando lágrimas de sangue. Então aproveite nesta noite, Aleluia. essa oportunidade que você está tendo de se confessar, né, diante de Deus, confessar os teus pecados. É como o Isaac falou, é o único mediador que tem acesso diante de Deus, de falar com Deus a nosso favor. Esse chama-se Jesus Cristo, o nosso advogado, aquele que morreu lá na cruz. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, deixarei o meu Espírito Santo como vosso intercessor. Então quando você clama aqui, quem ouve a tua oração, a tua súplica, é o Espírito Santo de Deus, que leva perante a Jesus, e Jesus lá é quem intercede por mim e por você.
Então, olha, mesmo que você está com vergonha, até mesmo de chegar aqui, a gente vai orar. Se você quiser chegar até aqui, a gente vai orar por você. Mas se você não quiser, ó, procura aqui Isaac, a irmã Neide, Dona Nana, né? A mãe de Isaac. Fala com ela. Se você quiser, ela vai entrar em contato. A gente vem aqui para a gente orar por você, né? Jesus, ele te ama e ele não quer te perder de maneira nenhuma, porque você é valioso. A Bíblia diz que aquele que nos comprou não foi a prata, não foi o ouro, não foi o dinheiro, mas foi o preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo. Hoje nós vemos pessoas por aí que se vende, né? Que chega até a tirar a vida de outro por causa de dinheiro. Mas Jesus nos comprou pelo preço de sangue e Ele quer te salvar. Ele está à porta. Você liga a televisão aí, está vendo o que está acontecendo. O que é que o mundo tem para dar? Você viu o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Aquele jovem, aqueles rapazes que não souberam aproveitar a liberdade de fazer o bem e o melhor, e de repente perderam as suas vidas. Jesus o ama, mas eles não quiseram aceitar Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus fala que no mundo nós teremos aflição, mas se a gente fazer uma boa escolha e aceitar Jesus, ele diz que nós venceríamos. Então não desperdice essa oportunidade que você está tendo hoje de aceitar Jesus, o teu Salvador, como teu único e suficiente Salvador. Porque Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele veio para salvar. A Bíblia diz que ele veio buscar os seus que estavam perdidos. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para condenar o pecado, mas ele veio para salvar a humanidade. Não é Jesus que condena, é a humanidade que não o aceita. E se ele condena o pecado, nós vemos hoje a humanidade abraçar o pecado e normalizar como se fosse um objeto de uso do dia a dia. Mas aceita Jesus enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde. Mais uma vez, olha, vai chegar um dia que o povo vai correr e você vai encontrar somente uma minoria dentro da igreja chorando lágrimas de sangue, porque aquela maioria Jesus o arrebatou para o céu, e aqueles que não foram fiel, eles ficaram para trás. Então, enquanto há tempo, enquanto as trombetas não sorrem sobre os quatro cantos da terra, sai da tua casa, procure uma igreja, procure Jesus e o aceite como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos orar aqui nesta noite, e que a misericórdia de Deus possa te alcançar nesta noite, no nome de Jesus. Não olha para aquele que vai ficar olhando para ti ou vai dizer: agora o meu vizinho se tornou crente, né? Agora o meu amigo se tornou crente, agora a minha amiga se tornou crente. A Bíblia diz que aquele que foi envergonhado na terra, ele será exaltado no céu. E aquele que tenta fazer vergonha no grande dia, ele será vergonhado. Aleluia. Porque ficaram fora do reino de Deus. Então aproveita a oportunidade que o Senhor está te dando. Você pode até dizer assim: olha, essa história que Jesus veio, eu já vi da minha mãe falar, que a minha bisavó, a minha tataravó, a minha não sei o que, disse que Jesus ia voltar, e até hoje eu não vejo. Eu vejo as pessoas crescer, envelhecer, morrer, e Jesus até hoje não voltou. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele está te dando uma chance de você se arrepender e de entregar a tua vida para ele. Mas nós estamos nesta última geração, porque tudo que está na Bíblia está acontecendo. Tudo que está na Bíblia está acontecendo. Aí você não lê a Bíblia, mas quando você liga a televisão,
o que está lá no livro de Apocalipse, no livro de Gênesis, até o livro de Apocalipse, tudo está acontecendo. Se você tem uma Bíblia, ligue a televisão, assista o repórter, depois você vai lá no livro de Apocalipse, leia, você vai ver tudo o que o repórter está falando que está acontecendo, a guerra, a fome, né? Pai matando filho, irmão contra irmão, nação contra nação, peste, guerra, terremoto, maremoto, tudo está escrito na Bíblia, né? Se a gente for analisar de Jesus para cá, há mais de 2000 anos, mas se for analisar, na época que a Bíblia foi escrita, tem mais de 10.000 anos, e tudo hoje está acontecendo. Aproveita essa oportunidade. Você não vai pagar nada, é de graça, porque foi de graça que ele morreu, pagou um alto preço, para que eu e você estivéssemos hoje aqui salvo, pela sua palavra. E ele disse, se de graça a gente recebeu, nós temos que dar de graça. A salvação é gratuitamente, você não vai pagar nada. Aleluia. É só se arrepender dos teus pecados. É só se arrepender das paixões, das coisas que você ama do mundo. Aleluia. Esse mundo não tem nada para você. A gente vai orar. Feche os teus olhos. Se você puder fechar os teus olhos onde você está aí, na sala da tua casa, dentro da tua casa, onde você estiver. Jesus, ele, nesta noite, ele quer interceder por você diante de Deus. Feche os teus olhos, fala, porque nessa noite o Espírito Santo, ele está aí pertinho de você. E se você falar com Deus, ele vai pegar a tua oração, vai levar perante o advogado Jesus Cristo, e vai interceder o Pai por mim e por você. Não tem outro mediador, não tem outro canal que possa levar a tua súplica e a minha súplica perante Deus. Só Jesus, somente Ele. Fora Ele não existe outro. A Bíblia diz, se passar disso, é de procedência maligna. Só Deus, só Jesus tem o poder de interceder por mim e por você, diante da presença de Deus. Oramos nessa noite. Feche os olhos. Deus amado, Pai querido e eterno Deus, Pai, nós vimos aqui nesta noite, Senhor, para interceder, meu Pai, pelo povo dessa comunidade de Apotim, dessa cidade. Deus, nós vimos aqui não só clamar pelo povo dessa cidade,